De Justiça Sérgio Diefenbach, hoje falando sobre o retorno dos julgamentos do júri em Lajeado. Tudo bem, doutor Diefenbach? Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, amigos da Rádio Independente. De fato, eu estou agora de manhã estudando um processo do Tribunal do Júri, de uma sessão que será realizada na próxima quinta-feira à tarde, e eu, como estarei substituindo o colega Diego Prux nesse período, farei essa primeira sessão no período pós-pandemia. É importante esse momento, porque o Tribunal do Júri ele é um momento de muita emoção, um momento muito tenso, porque se julgam nele, obviamente, os crimes mais graves cometidos numa sociedade, os crimes contra a vida, aqueles crimes de irreversibilidade. E esse caso, em especial, remonta a um fato ocorrido lá em 2014, na verdade, um feminicídio, onde uma moça foi morta com 4 tiros no rosto. E num ano em que Lajeado teve muitas mortes, muita violência, a partir desse ano, inclusive, que outras estratégias de segurança foram traçadas, a partir desse ano que se começou a pensar e se iniciou o Pacto Lajeado pela Paz, mas o julgamento pelo Tribunal do Júri, o julgamento pela sociedade dos fatos que envolvem crimes contra a vida, ele é fundamental, porque ele precisa, de certa forma, é o término de um processo formal de julgamento. A tragédia ocorrida com a morte não termina com o julgamento. A família da vítima segue absolutamente traumatizada, absolutamente dolorida, com muitas dores e aguardando muitas respostas. Esse tempo de tramitação longo de um processo é doloroso para as vítimas. E o período em que nós tivemos 100 sessões de julgamento, no período da pandemia, ele foi muito prejudicial nesse sentido. E agora terá que haver uma retomada com certa velocidade de processos do Tribunal do Júri. Inicialmente serão processos que possuem réus presos e depois os outros vão entrando na pauta e quando estiverem prontos para julgamento serão julgados. Mas é um momento especial de retorno absoluto da sociedade, é um dos atos do judiciário de mais difícil execução, porque envolve presença de pessoas, 21 jurados, depois o sorteio, 7 jurados, é uma explanação oral que envolve contato, proximidade, tudo isso são cautelas, protocolos que devem ser feitos para que o julgamento aconteça com segurança aos participantes, segurança aos jurados, segurança aos advogados, aos debatedores e tudo mais. E isso que vai começar a acontecer a partir de agora em Lajeado, terei o prazer e a satisfação de estar substituindo o colega exatamente nesse momento de reinício e retomada desses processos de julgamento. Sempre lembrando, e cada vez que eu analiso um processo de júri, eu estou no meio da análise desse processo, mas já posso observar isso, o quanto decisões de alguns minutos mudam a vida das pessoas. E nesta situação, se estas pessoas envolvidas tivessem tido, talvez, os treinamentos socioemocionais, as informações parentais desde a infância, controle de alguns gatilhos emocionais, aprendizado a refletir sobre suas dores e sobre as suas emoções, talvez não chegassem ao ponto de cometer delitos irreversíveis como esse que nós estaremos julgando na próxima quinta-feira. Então, o Tribunal do Júri traz tudo, ele traz toda esta emoção, porque ele como eu costumo chamar, o Tribunal da Vida. É o tribunal que fala sobre a vida e sobre quem tirou a vida de outra pessoa. Esses debates são sempre muito instigantes e nos remetem a posicionar a nossa sociedade sobre refletir como reagimos às nossas raivas, como reagimos às nossas emoções, como nós lemos as nossas próprias emoções para podermos deliberar sobre as consequências das nossas ações. Então, o período de retorno do Tribunal do Júri, embora falando sobre casos sempre trágicos e dolorosos, deve ser comemorado como mais um passo na retomada da normalidade da nossa sociedade, da nossa organização coletiva. E mais uma vez, falando sobre casos dolorosos, que têm consequências muito grandes na vida das pessoas, mas conversando com advogados, com promotores, com juízes que atuam no júri, eu sei que para eles é como se fosse uma final de campeonato, um jogo que vale uma decisão, porque no dia a dia, no trabalho,
vamos dizer assim, comum, diário, é uma situação diferente, né? Tem um grande preparo para isso, mas é claro que é muito relevante, as pessoas têm que estar cientes da sua importância, não só dessas pessoas que eu falei, mas também os júris, os jurados, as pessoas que vão lá e acabam tendo que decidir pelas consequências. Agora eu lhe pergunto, promotor Diefenbach, como é que estava antes da pandemia? Tinha muito júri atrasado, porque a gente sabe que o processo como um todo ele tem um atraso histórico, não é só em Lajeado, né, de processo que demora muito tempo para ser julgados. No júri também havia esse atraso, aumentou muito e vai ter que se aumentar a carga agora de júris ou vai seguir aquele ritmo que acontecia anteriormente? Olha, Ricardo, como eu estou só substituindo por um período de 10 dias ao colega que está dias de férias, eu não tenho todos esses números para referir. O que eu posso referir é o que nós viemos acompanhando, que sempre a comarca de Lajeado foi muito ágil nos julgamentos. O doutor Rodrigo Bortoli, que é o juiz de direito, é um juiz extremamente atento, muito operoso, e os processos andam aqui em Lajeado numa rapidez muito aceitável. Esse caso, por exemplo, embora seja de 2014, no mesmo ano de 2014, a comarca de Lajeado fez todo o julgamento, a instrução, e o tempo mais se demorou na fase de recurso aos tribunais superiores e que terminou arrastando. Então, até a pandemia, estávamos em dia com o Tribunal do Júri. Agora sobrou, obviamente, um represamento, mas eu não tenho efetivamente esse número para te dar, e é possível até que se busque e possa se esclarecer numa próxima ocasião. Acredito que há espaço para que esses números sejam colocados em dia da melhor forma possível, dessa maneira que eu referi para vocês. A prioridade é os julgamentos em que o réu aguarda preso, porque ele está preso preventivamente sem julgamento. Então, acredito que o magistrado vai dar naturalmente preferência a esses processos e depois incluir uma relação de outros casos necessários de julgamento. A nossa circunstância positiva é que houve, sim, em Lajeado, uma redução também do número de homicídios. E isso reflete numa redução do número de processos e redução do número de julgamentos. Por que houve redução do número de homicídios? Bom, há uma grande pesquisa sobre isso, há uma grande curiosidade sobre isso. Às vezes, por aumento do sistema de policiamento, muitos crimes envolvendo o tráfico, com novos ajustes entre facções, outros fatos pelo próprio afastamento social decorrente da pandemia. A gente sabe que, historicamente, os ambientes noturnos e que envolvem bebida alcoólica, que envolvem uso de drogas, propiciam conflitos armados, conflitos violentos que resultam em mortes. Na medida em que esses eventos não acontecem, as pessoas saem menos. Obviamente que acontecem crimes dentro das casas, mas são reflexos sociais e fatos sociais que refletem no número de júris. Então, eu tenho a expectativa, mas é só uma expectativa, de que em breve já estejamos com um número absolutamente ajustado de julgamentos. Muito bem. Promotor de Justiça Sérgio Diefenbach participa conosco nas quintas-feiras do Troca de Ideias no quadro Direto ao Ponto. Obrigado pela participação. Uma boa quinta-feira.